Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso segundo congresso, né, da Central Injetáveis, trazendo um pouco mais de conhecimento, né? E esse evento está realmente incrível, né? Tivemos diversos palestrantes trazendo temas inovadores. Estamos aqui mais uma vez, né, para falar sobre um tema que também é bem importante sobre os injetáveis, né? Falar sobre a importância deles, né? E como eles impactam ali na vida dos pacientes. E nós estamos com mais um doutor, né, que está aqui para encorpar, trazer mais conhecimento, trazer suas experiências, expertise, né? E eu gostaria que o doutor falasse sobre si, né, sobre sua carreira, e trouxesse um pouquinho da sua bagagem, né, para compartilhar aqui com a gente. Tá joia. Obrigado, Débora, obrigado à Central Injetáveis pelo convite de fazer parte aqui, não só do podcast, mas de sempre apoiar todos os nossos cursos que a gente faz. Sim. Eu queria agradecer também pela oportunidade de poder trazer um pouco de luz a respeito de como utilizar os injetáveis e a importância deles para os nossos pacientes, que eu acho que é a finalidade de todo esse congresso que foi criado é para melhorar a vida dos pacientes. Sim. E isso é muito bacana, porque a técnica de injetáveis não é nova. Então, para quem não me conhece, meu nome é André Azevedo, sou médico, faço medicina integrativa desde a faculdade. Aí você fala, como é que você faz medicina integrativa desde a faculdade? Você não era nem formado ainda. Então, eu formei em 2001, só que meu pai, médico, há 45 anos, ele está hoje com 72, e ele foi um dos precursores da medicina integrativa, que na época chamava medicina ortomolecular, e esse nome não foi muito utilizado mais, apesar de que a gente sabe que hoje a medicina ortomolecular, na realidade, é como se fosse o começo da medicina integrativa. E a ortomolecular sempre se preocupou em melhorar a saúde do paciente. E eu aprendi com meu pai desde a faculdade, porque ele já utilizava injetáveis e ozônio desde aquela época. Então a gente está falando, eu sou formado há 23 anos, desde 2001, ele utilizava com bastante segurança, porque isso não é novo. É uma forma de você administrar várias drogas e vários medicamentos e várias vitaminas e nutracêuticos que dão resposta rápida para o paciente. É um paciente que vem muito cansado, ele já investiu muito na saúde dele e ele vem com bastante dificuldade de tocar a vida dele, a vida cotidiana. E quando a gente escolhe num plano de tratamento que deve ser sempre individualizado, porque a gente escuta matérias aí, né, na televisão, plano do soro da beleza, o soro chip, né, da beleza, o soro mágico do emagrecimento. Não existem soros, às vezes você usa um nome internamente na clínica para a equipe lembrar, para a equipe lembrar que aquele soro é o soro que o doutor prescreve, a gente dá um nome para o soro, você pode até colocar lá um nome X, mas cada paciente vai ter uma individualização do seu próprio tratamento, de acordo com a nossa prescrição e a montagem do plano de tratamento, e essa montagem que se faz precisa de bastante experiência para você receber os exames laboratoriais que a gente pede, analisar as queixas, a anamnese, exame físico, os exames laboratoriais, exames de imagem, e a partir daí você criar um plano terapêutico individualizado e saber introduzir os injetáveis, que são maravilhosos. Os resultados são muito superiores a só utilizar o via oral. Claro que eu não uso para todos, não é todo paciente que senta no meu consultório, na minha clínica, que vai sair com injetável, mas todos aqueles pacientes que queiram fazer e que tenham indicação. Então eu acho que a seriedade que a gente viu no congresso foi super importante para mostrar para o paciente e para os médicos que não adianta seguir a manada de agora eu vou fazer o sorinho de vitamina, o soro de vitamina B para todo mundo, o soro de alfa-lipóico porque emagrece todo mundo. Não é essa a lógica. A lógica é você identificar no paciente as reais necessidades, as possibilidades que ele tem financeira também de investir naquele momento, porque muitas vezes o começo do tratamento ele precisa de um investimento um pouco maior, porque às vezes a gente vai fazer, eu já tive casos bacanas de você ter que fazer, o paciente está sem energia nenhuma, pós doenças virais, com doenças autoimunes associadas, e a gente
ter que fazer uma reposição 3 vezes na semana. Isso é complicado para o paciente, porque são 3 idas à clínica e ele, querendo ou não, é 1 hora e meia que ele vai passar na clínica fazendo o seu tratamento, mas eu brinco com o meu paciente, gostoso é ir para a praia, gostoso é passear, né? Muito mais interessante para o paciente outras atividades. E tem paciente que eu falo assim, não, eu prefiro que você fique 1 hora na academia do que você venha fazer um soro aqui nesse momento. Mas no começo do tratamento, às vezes é o que muda o jogo, é o que faz o paciente ter uma melhora mais rápida. Isso anima o paciente, faz com que ele tenha mais possibilidade de aderir a um tratamento longo. Sim. Porque para você mudar a saúde, não é da noite para o dia. Não. Você tem que já ter um combinado, né, Débora, com o paciente, que ele vai ter a tarefa de casa dele. Nós temos uma tarefa intelectual que eu digo que é a mais gostosa, porque eu mando o paciente fazer, eu falo, olha, isso aqui você tem que fazer. Mas não é fácil, né? Você tem que tirar o glúten leite, você tem que tirar o açúcar. Ele vira para mim e fala, tá bom, como é que eu faço isso? Acabou minha vida, né? Mas, na realidade, isso é apenas uma etapa. E quando a gente coloca o injetável, por exemplo, os 3 primeiros meses, vamos entrar com mais procedimentos injetáveis e menos via oral. Depois de 3 meses, você pode ter uma fase que eu considero uma fase de equilíbrio, onde você está equilibrando e ajustando doses. E após essa fase de equilíbrio, onde você está ajustando dose, aí você pode pensar numa fase de manutenção se deu tudo certo. Então você pode ter injetáveis até durante 1 ano, mas com uma estratégia inteligente para não cansar o paciente, não ficar oneroso para o paciente, mas que ele consiga ter o resultado no começo, naqueles 3 primeiros meses, para ele poder ter energia para fazer todo o resto. Até para seguir uma dieta, para entrar numa academia. Então os injetáveis eu acho fantástico que eles vêm nesse resgate. É como fazer um resgate mais rápido. Então, gostei muito da forma como as palestras estão sendo apresentadas, porque ainda não acabou, né? Nós temos palestras ainda acontecendo. E a parte científica com mais robustez era realmente importante colocar para o público, porque a gente, como está na prática, a gente conhece os trabalhos, mas muita gente em rede social vira para mim e fala, cadê o trabalho científico disso? E tem muito material, né? Eu costumo falar que tem material de 1980 embasando sobre os injetáveis, né? Sim. E se não fosse eficaz, não se utilizaria no hospital. Porque, por exemplo, pacientes acamados que não conseguem deglutir e precisa de uma ação rápida, o injetável está sendo utilizado há anos, né, em hospitais. Então é fundamental em alguns momentos. E às vezes eu brinco assim, quando alguém me pergunta, cadê o trabalho científico disso? Eu não tenho tempo para ficar buscando o trabalho científico e entregar. Eu falo, vai fazer um curso, venha no congresso, tire as fotos dos palestrantes que tem, cada um traz em torno de 10, 15 trabalhos científicos daqueles ativos que eles estão falando. Então, é uma infinidade de possibilidades de uso, mas eu acho que o que tem que ser, para a gente deixar claro para todo mundo, todo paciente que busca um tratamento injetável, ele precisa se preocupar que o médico e a clínica que fazem esses tratamentos, que eles estejam atualizados, sempre estudando novos ativos, interações, que é importante, que o médico tenha experiência, a equipe tem experiência, tem enfermeiras nossas na clínica que tem 25 anos que fazem injetáveis. Então elas conhecem bem aquilo que a gente pede. Nós temos o uso de injetáveis, ele tem uma curva de aprendizado, e aí fica para os novos a sugestão de sempre estarem fazendo vários cursos, porque tem uma curva de aprendizado longa, não é rápido. Você começa fazendo uma vitamina D, fazendo um alfa-lipóico, que é relativamente simples. Agora, a hora que você tem um plano de tratamento, que você tem que colocar numa bolsa mais de 10 ativos, no intramuscular mais de 6 ativos, combinar eles com via oral, com hormônios da tireoide, com hormônios da menopausa, saber fazer tudo isso e o paciente se sentir bem ali depois de 2, 3 meses, esse é o desafio intelectual que hoje a gente só vê naqueles que têm 15 anos de experiência, 20 anos de experiência. Então eu recomendo sempre que o médico que queira fazer injetáveis,
que ele comece com poucos ativos, Sim. que ele adquira experiência com aqueles poucos ativos. A partir dessa experiência, ele vai aumentando o ferramental intelectual dele, porque não é só estudar em livro, não é só fazer curso. Os injetáveis é muito do raciocínio fisiológico que está acontecendo com o paciente que você está atendendo ali dentro do consultório. E a hora que você começa a adquirir essa curva de aprendizado, você vai tendo mais segurança para avançar e chegar no que eu considero mais complexo, que é a quelação de metais, que teve uma aula fantástica do Arthur Lemos ontem, né? E uma aula dele falando da importância de tirar alumínio para o receptor de vitamina D funcionar direitinho, de você tirar alumínio para todos os hormônios funcionarem, o perigo do chumbo, o perigo do mercúrio, que tem correlação com Alzheimer, com Parkinson, assim como alumínio. E retirar metais tóxicos é um pouco mais complexo. Tanto é que vários palestrantes falaram, olha, eu não faço ainda endovenoso, porque realmente precisa de um pouco mais de experiência na combinação dos ativos. Porque quando você entra com um soro, por exemplo, um DMSO, um EDTA, que são soros que têm ação quelante, eles vão quelar minerais. Você acaba perdendo também os que necessitam. É esse o time muito importante daquela ação, onde você começa a usar ativos que são potentes, que eles vão retirar as toxinas. Alguns vão passar a barreira hematoencefálica, como o DMSO, que vai favorecer a entrada do EDTA, quando você junta os compostos no mesmo soro. E aí vai ser interessante, porque quando você sabe fazer isso, você tem uma velocidade. O Arthur Lemos falou, poxa, pode ser que eu precise fazer 10, 20, 30, 40 soros para que um paciente realmente fique sem intoxicação, que se limpe dos metais de acordo com a exposição. Então você vê, existe o uso de injetáveis desde o recém-formado, que ele começa a aplicar aos poucos, até uma formação mais longa, né? Então, gostei muito, acho que vocês estão de parabéns. Foi um excelente evento, continuem fazendo mais, que ajuda demais. E o maior beneficiado de tudo isso, quem quer, são os nossos pacientes, que terão mais qualidade e a possibilidade de ter mais ativos, quem sabe até em preços melhores, né? Porque quanto mais gente fazendo isso no mercado, melhor fica o preço dos ativos e melhor a gente consegue repassar o preço mais baixo para os pacientes. Sim, com então, certeza. Vocês estão de parabéns. Obrigada, doutor. Agradecemos muito sua participação. E para finalizarmos, né, eu gostaria que o doutor desse um recado ali para os profissionais, né, que querem começar, né, um recado mesmo porque assim, tem que muitas vezes na contramão, né, dos profissionais que fazem errado, né? Queria que o doutor desse uma dica, né, explicasse para eles como começar, né, falasse um pouquinho, né, com base na sua experiência, né? Então vamos lá, minha sugestão para vocês. Primeiro, estejam próximos a médicos que fazem isso há muito tempo. Então, por exemplo, nós temos um curso, eu com a doutora Vivian Campos, nós fazemos um curso que ensina o médico a aplicar os injetáveis na imunidade. Então é um curso de otimização imunológica, onde a gente usa injetáveis para melhorar o que é a causa da maioria das doenças crônico-degenerativas, que é a inflamação crônica de baixo grau. Então a gente usa muito os injetáveis para auxiliar. Então o recém-formado que passa por essa formação nossa, e nós temos um segundo curso, que é o mais completo ainda, que é um curso que é aplicar a medicina integrativa da estruturação à prática. Como que você aprende o comecinho, desde a consulta médica até a anamnese, o exame físico, quais exames nós solicitamos na nossa prática e a partir daí como que esse médico vai fazer esse raciocínio, que é o mais difícil, o plano terapêutico com o uso de injetáveis. Então é um curso que já tem disponibilidade online, a gente já deve estar, eu nem lembro se é a 12ª ou 14ª versão desse curso, que é feito há muito tempo. Ele já está gravado, é um curso que você pode já iniciar imediatamente. Então são esses dois cursos que eu recomendaria para quem quer aprender a utilizar a medicina integrativa com base, né, utilizando os injetáveis para ajudar seus pacientes a terem melhores resultados. Então fica o convite para todos vocês de se inscreverem nesses dois cursos, Medicina Integrativa da Estruturação à Prática e o curso de Otimização Imunológica. Perfeito, doutor. Muito obrigada, né, por sua cooperação, por ter trago, né, sua vasta experiência. Eu que agradeço pelo convite. Pelos injetáveis, nós ficamos realmente muito gratos. Obrigado. Um abraço a todos.